Prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos começando hoje mais um episódio do Kotler Invest Talk. E hoje estamos trazendo assuntos totalmente diferentes daquele que vocês estão acostumados no dia a dia, que é aquela coisa de olhar o imóvel. Vamos olhar agora para mercados internacionais. E para isso trouxe dois convidados que são incríveis, que eu tenho uma honra enorme de receber vocês aqui. A Valéria Nídia, Luiz Assis. E hoje eu quero apresentar um pouquinho mais sobre cada um deles, para que vocês entendam exatamente todas as maravilhas de assuntos, para quem gosta e quer conhecer um pouco mais sobre investimentos aí global, né, de maneira globalizada. Valéria, você é a nossa fundadora da Ferru Capital, é isso? Falei certo ou errado? Falou certo, esse nome eu sei que ele é complexo, mas ele tem um motivo todo especial que faz sentido para mim, né, para as minhas crenças. Ferru é do alfabeto rúnico e, resumidamente, ela significa prosperidade, riqueza. E não é por acaso, E né? não é por acaso. Nada é por acaso nessa vida, gente. Nada é por acaso. Eu acredito muito na energia, né? Conspirando a favor. E é um lindo nome e eu tenho certeza que traz muito sucesso e prosperidade também para os seus clientes e nossos clientes aqui, né? Tá assistindo a gente nesse momento. Luiz, bom, prazer enorme conhecê-lo pessoalmente, porque a gente sempre conversou aí por vídeo em outros momentos, e realmente é uma honra sabendo de toda a sua trajetória, tudo aquilo que você já representa no mundo de negócios no geral. E hoje a gente tem aqui você como fundador do Fundo Áquila e muito mais outras coisas, né, que você pode acrescentar, acrescente aqui pra gente, para os nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo em casa. Conta um pouquinho sobre como você chegou aqui pra gente no Brasil, porque, gente, atenção para o sotaque, tá? Todo especial. Então, eu sou português, não é? Vê-se logo pelo sotaque. Primeiro queria agradecer a oportunidade que você me dá, estar aqui a partilhar também com a Valéria, que é uma parceira de negócio que eu tenho aqui no Brasil, com quem trabalhamos muito bem em conjunto. E a minha jornada brasileira começou em 2009. Já lá vai bastante tempo, é verdade. O tempo passa muito depressa. Ai, gente, passa rápido demais. E eu, enfim, venho ao Brasil praticamente todos os meses desde 2009. Eu às vezes costumo dizer que eu durmo no avião, não é? Onde é que moras, Luís? Moro no avião. Porque realmente são 9 horas e meia de voo, não é? Todos os meses, enfim, Mas eu, em 2009, trouxe para o Brasil uma empresa, uma multinacional inglesa, que eram meus sócios em Portugal e Espanha, de leilões de automóveis, não tem nada a ver com a área que vamos falar agora. Olha. E quiseram aceitar o desafio de eu vir abrir o mercado brasileiro de leilões de automóveis. E tiveram comigo até mais ou menos 2014, quando eles foram comprados por um fundo internacional que não gostava do Brasil como plataforma de negócio. E praticamente ao mesmo tempo eu tive a felicidade de conhecer a Estapar, um ano depois a Web Motors, que entraram como sócios desta empresa de leilões. Enfim, e que ainda hoje são sócios, eu também, sou conselheiro dessa empresa, que é de leilões de automóveis, não é, como eu disse, e foi assim. Depois, enfim, há cerca de 1 ano e meio comecei a pensar o que é que eu poderia fazer para capitalizar toda esta experiência do Brasil, não é? Que se conta de uma forma muito rapidamente, mas tem muita história pelo meio para contar, não é? Como você imagina. E então resolvi fazer criar um fundo de investimento para captar investidores brasileiros que quisessem diversificar o seu património, tendo uma possibilidade de investir em Portugal. E pronto, é isso que eu estou fazendo. Conheci depois, entretanto, a Valéria, que me ajuda muito nesta jornada, não é? Porque depois já vamos falar sobre isso, não é? Que é Exatamente. A aprendizagem que o investidor tem que fazer para se internacionalizar, que é um desafio, claro. E é assim, Fernanda, que aqui estou hoje. E como que vocês se conheceram? Né? Eu aprendo com ele diariamente. Eu acredito, assim, porque para quem está em casa e assim, já sabe a proporção da inovação que foi feita através do Luiz, né, e toda a sua parceria comercial de trazer não só a rede Estapar, que é super conhecida como
talvez, acho que uma das maiores do Brasil, né? Rede de estacionamento e etc. É a maior mesmo. É a maior do Brasil, da América Latina. E o Web Motors, que na época foi extremamente disruptivo, né? A gente trazer essa venda por plataforma digital. Porque eu acompanhei na época um pouco a questão do Web Motors, mas porque estava começando o desenvolvimento de plataformas que a gente chama de portais verticais imobiliários. Então, assim, a gente nem tinha hoje, né? Eu trabalhei, eu posso até citar aqui para quem já sabe, mas eu trabalhei no Grupo Zap, antigo Grupo Zap, que foi, na época, depois incorporado pela OLX, que também é internacional. Então, assim, existe todo um desenvolvimento tecnológico e de cultural mesmo, né, do cliente para chegar até se acostumar a procurar via portais, né, seja automóveis e etc. Então é bacana trazer, é uma honra ter uma pessoa que trouxe tanta inovação pra gente aqui, né. E como que vocês se conheceram? Que eu acho que esse é um match muito interessante, né, mercados internacionais de todas as coisas que a Valéria já traz e ela vai explicar um pouco melhor aqui pra gente como que ela atua, ou pelo menos tem conhecimento, né, de tipos de atuações internacionais com o mercado do Luiz. Conta um pouquinho mais pra gente aí, Valéria. Eu começo contando e ele termina. Pode deixar. Ó, a primeira vez que a gente conversou foi por telefone. Eu tava na Turquia, e o Luiz em Portugal, e um amigo em comum do mercado, né, o José Carlos, nosso amigo em comum, português, que também é do mercado internacional, do mercado financeiro, conhecendo um pouco do que eu faço e conhecendo da perspectiva do Luiz com o projeto dele do Aquila, ele falou, olha, vocês dois têm que conversar, vocês têm que se conhecer. E a gente estava combinando, né, exatamente nesse momento, se eu faria uma ponte para Portugal para conhecê-lo ou se eu esperaria chegar até o Brasil para a gente se conhecer. Mas foi através do José Carlos, né Luiz? O José Carlos trabalha num banco suíço e que vem ao Brasil e teve uma reunião com a Valéria e quando chegou a Lisboa disse, Luís, tens que falar com a Valéria. Ela pode ser uma parceira muito interessante para ti no Brasil. E foi assim, portanto, e aqui estamos nós, não é? Um ano e tal depois, continuamos a nossa parceria. Só evoluindo, né? Aprendeu muito juntos aí nessa trajetória desse desafio que o Luiz, super inovador, um produto muito interessante que eu vou deixar ele contar sobre o Aquila. Então, desde da primeira explicação que ele deu, fazia muito sentido em conectar, né? Acho que é importante. Sabe, Fernanda, quando há bocado você estava falando da a evolução que a venda ou a compra do automóvel teve com a entrada do OLX e da Web Motors, etc. Eu estava pensando que realmente o mercado financeiro está um pouco também nessa transformação. Também. Não através da utilização de meios digitais, que isso já existe, mas através da percepção que o investidor está a ter da necessidade de diversificar o seu portfólio, etc, etc. E isso é muito interessante. E é que eu não venho do mercado financeiro. E portanto, eu às vezes, da minha atividade de venda do Aquila, não é? E das soluções do Aquila, comecei por ir a family offices, multifamily offices, gestoras, asset management, etc. E o léxico que eu tenho, portanto, o vocabulário que eu tenho não é o vocabulário deles. E isso notava-se, está a ver? Mas na verdade, como eu também sou investidor, e fui investidor em Espanha, fui investidor em Macau, sou investidor no Brasil, eu penso com a cabeça do investidor. E pensei, Luís, o que é que tu gostavas de ter como produto para uma pessoa internacionalizar a sua experiência? E foi um bocadinho o desenho do Aquila, que hoje, há um ano, era uma coisa, hoje já é outra, na verdade, porque evoluiu, porque o mercado também nos obriga a evoluir. Está a ver? E portanto, essa semelhança também, e hoje, eu acho que o mercado financeiro como oferta de produtos daqui a 5 anos vai ser totalmente diferente do que vai ser hoje. Apesar de muitos não quererem ver. Muitos não querem ver. É verdade, Porque têm medo da mudança. Isso acontece em todos os mercados. E é engraçado porque quando a gente faz o paralelo com o mercado imobiliário a gente, assim, comenta. A gente teve outros episódios aqui quando a gente falou somente de inovação no mercado imobiliário.
E a gente comentou, na época, o Gustavo Zanotto participou aqui com a gente, justamente sobre essa dificuldade de trazer a inovação para o nosso mercado. E na época a gente comentou bastante sobre a inovação do tipo de construção, de tipo de produto, como que a gente, assim, apresenta isso para o investidor, enfim, sobre vários temas relacionados a isso. Mas a inovação também, ela começa no tipo de aquisição desse mercado. Que aí são as coisas mais interessantes que a gente vem conversando até para trazer aqui para a mesa, né, o nosso assunto. Quando o investidor ele conversa conosco dentro da Kotler, geralmente ele tem já um valor investido dentro do Brasil. Geralmente, ou o mercado de capitais brasileiro, ou ele tem alguma coisa em renda fixa, ele tem, às vezes, fundos imobiliários. E quando a gente aborda o mercado internacional, geralmente existe um susto muito grande para essa pessoa, por incrível que pareça, a não ser assim, quando a gente conversa com pessoas que já estão mais familiarizadas com family offices, já são pessoas que têm um acesso à informação maior, mas o investidor que a gente está acostumado no dia a dia, ele acredita que não seja para ele, como a gente falou, até coisa de bilionário. Então eu queria puxar um pouquinho, Valéria, para você explicar, fazer aqui um paralelo aqui com o Luiz, assim, como que é a sua visão para quem está olhando agora, quem está aqui em casa, fala, nossa, mas fundos de investimentos em Portugal, mercado internacional, será que isso é para mim ou eu vou pular esse vídeo aqui, esse podcast não é para mim? Não, é para você, gente, aqui. A Valéria vai explicar um pouquinho sobre essa questão de produto, o que ele pode ter acesso, tá? Pelo menos de visão, para começar a estudar sobre, ou de repente, né, te procurar para saber um pouco mais. Começar a estruturar isso para chegar, de repente, aí ao um fundo internacional em Portugal ou outras variações. E saber que isso não é proibitivo, né? Que isso é para ele, né? E nesse momento, se me permite o paralelo, a gente está num momento bem, digamos que delicado, né? Internacionalmente falando. É uma janela de oportunidade, você diria? Sim, sim. Tem vários ditados, né? Eu não sou muito boa em ditado, não, mas eu vou dizer que, assim, meu vai falar assim, olha, enquanto alguém tá chorando, a outra pessoa tá vendendo lenço. Então, é algo parecido com isso, né? E eu sou muito feliz em ter a oportunidade de falar sobre o mercado internacional. Uhum. Então, o que o Luiz acabou de falar, poxa, eu vou vender um produto que eu compraria, né? E essa fala do Luiz é muito parecido com aquilo que eu também faço no dia a dia. O que eu compraria para mim, o que eu compro para mim. Eu não sei ofertar, trabalhar com algo que eu não acredite, né? Que eu não acredito, que eu não compraria para mim, que eu não acessaria para mim. Então, tudo que eu faço hoje como meu trabalho, que é proporcionar para os clientes abertura a um fundo como o Aquila, a estruturas sofisticadas, né, como eu atuo internacional, são todas oportunidades que eu gostaria que alguém tivesse me falado há alguns anos atrás. Isso é importante, né? Então, esse é um assunto muito interessante, né? Então, a pessoa que está lá sentada no dia a dia dela, isso, por mais que estamos todos num momento muito atual, muito moderno, tecnológico, a gente discute em ter o real digital, por mais que a gente está na iminência de ter um mundo completamente digitalizado, o que as pessoas mais falam para mim, eu sou muito conservador. Exato. Eu falo, ótimo. Que bom. Que bom. É você mesmo, conservador, que a gente está conversando. Exatamente. É para o conservador, então, ótimo. Então, estamos dentro do mesmo time, do time de conservadores. Então, esse é o primeiro paradigma, né, Luiz? Quebrar o paradigma de achar que o investimento internacional é inseguro, é algo inacessível, né, Luiz? Acho que esse é um ponto que a gente tem muito em comum. Sabe que o mercado, como um todo, é composto por vários agentes, não é? Vários agentes. E há agentes do mercado que estão há mais tempo no mercado e que eles próprios não estão preparados, não tecnicamente, porque na verdade o mercado financeiro no Brasil é muito desenvolvido. As pessoas são muito preparadas. Não tecnicamente, mas pedagogicamente. Porque você oferecer a um cliente uma estrutura internacional, o cliente que não tem, seja por razões de diversificação de capital, de proteção patrimonial, sucessória, questões fiscais, seja o que for, você
dá ao seu cliente que não conhece essa estrutura um cenário novo, um mundo novo. E, na verdade, quem tem o cliente tem muitas vezes medo de mostrar ao cliente um caminho internacional. E por isso é que eu, nesta minha etapa de venda de fundos, deparei-me com organizações super profissionais que não ofereciam ao cliente nenhuma solução internacional. E tem um motivo. Com medo. Tem medo. Porque custa muito angariar um cliente. É um esforço muito grande para você trazer um ativo do cliente para dentro da sua carteira. E, portanto, às vezes, os interesses do cliente não estão alinhados com os interesses de quem deveria defender os interesses do cliente. Exato. É normal. Eu não estou a dizer que isto é nada de... acontece em muitos setores de atividade, como é evidente. Se eu fosse fazer um paralelo, que eu acho que é importante, porque a gente, assim, hoje a nossa audiência, praticamente toda que ela acompanha, ela está muito ligada olhando para o mercado imobiliário. Quando a gente desenvolveu a nossa empresa, a gente pensou hoje da seguinte forma: olha, a nossa empresa hoje ela atende o interesse do cliente. Ela não atende interesse de incorporadoras, de construtoras, com todo respeito, são nossos parceiros, são pessoas incríveis que a gente conhece no dia a dia. Porém, quando a gente senta, a cadeira que nós estamos sentadas é a cadeira do cliente. Então, a gente vai olhar tudo que for realmente relevante para a proteção e interesse desse cliente. É diferente quando você está sentado na cadeira da imobiliária da incorporadora. Claro. Ela vai oferecer o que está dentro do portfólio da incorporadora. Do produto então, dela. Não existe certo ou errado, existe qual cadeira você está sentado. Nesse momento, é quando a gente trouxe, né, esse bate-papo aqui com vocês, foi pensando justamente nisso. O cliente, às vezes, ele pensa, poxa, mas não faz sentido uma imobiliária, que nós somos, em tese, uma imobiliária, né, trazer para oferecer, para colocar dinheiro internacional. Mas o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Muito. Gente, tem muito a ver. Porque é uma preparação para que você faça essa aquisição de diversas formas. Não só na nossa educação financeira, vou chamar dessa forma, né? Temos pessoas hoje muito preparadas no mercado financeiro, que, obviamente, eles se preparam para entrar no mercado financeiro, mas esse wealth planning, né, ele geralmente ele é mais acessível para quem já está no family office, ele já tem uma altíssima renda, ele já tem uma visão mais holística, né, mais completa do que seria possível ser feito. Mas aquele cliente de agência, aquele cliente que está ligado numa... Eu não vou falar, XPTO, tá? Não é XPTO da vida. Que ele tá ali com o investimento dele que não chegou num altíssimo né, patamar, ele não é um BBA muito bom, né? Tipo assim, ele tá naquele meio termo, ele pensa que não é para ele. E eu queria que vocês esmiuçassem um pouco mais, assim, nesse passo de começar a investir internacionalmente, como ele pode chegar no produto imobiliário, que não é fundo imobiliário, tá, gente? Bem lembrado. Por favor. Valéria. Completo isso. A gente estava conversando sobre isso. Sobre isso, explique que a gente não está falando de fundo imobiliário, tá? Então, o que ele faz esse passo a passo para chegar até você, né, começar a pensar internacionalmente e como isso pode refletir para ele numa aquisição imobiliária, seja Brasil, seja Europa, seja de repente depois numa outra jurisdição. Tá, a gente vai responder juntos essa pergunta. Isso, é uma pergunta. Eu começo e o Luiz conclui, inclusive no nosso mais atual desenvolvimento de um produto, né? O cliente, assim, eu acho que a turma mais jovem, né, hoje, por acesso às plataformas, eles têm se aventurado mais a estruturas de investimento como Bitcoin, criptomoedas. Então, eu acho que, assim, a gente tem dois momentos. O público mais jovem, que se aventura, né? Se aventura até coisa que realmente não deveria. Não deveria. O jogo do tigrinho da vida, pelo amor de Deus. Pelo amor não é investimento. E até chegar a algo assim, sofisticado, que são as nossas estruturas, que dão todo o respaldo de segurança. Essa é a palavra que eu mais falo para os meus clientes. Eu adoro quando eles falam que são conservadores. Por quê? Porque ele pode começar pequeno, né? Você falar assim, olha, hoje $1.700 para ele abrir uma conta investimento de longo prazo é proibitivo? Não. $1.700? Não é proibitivo. Não. Poxa, eu quero fazer um ensaio. Então, com $1.700, você fazer uma conta investimento internacional numa estrutura muito sofisticada, que te dá respaldo de grandes companhias internacionais com um rating alto,
que tem uma segurança por trás, né? Não dá para entrar? Não dá para começar a brincar disso? Com certeza. E quando a gente fala segurança em todos os sentidos, né? Tipo, seja fiscal, seja jurisdição, tudo, né? Exatamente. Essas estruturas, né, que eu venho me especializando, são estruturas que distanciam de questões de insegurança fiscal, tributária, te dá um leque de oportunidades para você ter um investimento realmente líquido, né, e protegido. Então, é um investimento, é uma estrutura que te proporciona acesso ao mercado global de uma forma segura. Então, você consegue falar assim, olha, então tá bom, esse investimento está lá, está dentro de grandes companhias de seguro, que é outro paradigma. Toda vez que a gente fala companhia de seguro, parece que eu estou falando de seguro de vida. Sim, tem seguro de vida. Existem as companhias de seguro que são especializadas em produtos de vida. E tem companhias de seguro que são especializadas em grandes produtos financeiros de acesso ao mercado global. Então, a porta de entrada ela é acessível para qualquer perfil de investidor. Basta começar, basta querer conhecer, se abrir um novo, né? E a turma mais jovem fala assim, poxa, eu posso brincar de mercado internacional de uma forma segura, não preciso, eu vou me arriscar, eu tenho estrutura sofisticada de arquitetura aberta, que eu posso comprar fundos, ETFs de grandes instituições, de grandes bancos, também pode. É para o investidor global, que já está muito estruturado, também é. Então, essa parte é uma parte que eu gosto de deixar muito clara. A porta de entrada para o investidor internacional nas estruturas que eu opero começa com $1.700. Ela começa com isso. Ela é acessível a $1.700. E onde ela para? No infinito. O quanto o seu bolso entender. Em uma única estrutura, não. A gente tem solução boutique, que é um pouco que você faz, né? Exato. Eu não tenho, eu também, como você, eu não sento na cadeira de uma instituição. Eu sento na cadeira do cliente. Exatamente. Por isso que tem uma oportunidade como o Aquila, né, que tem uma estrutura boutique também para um investidor internacional, faz sentido ter um parceiro como o Aquila para o meu produto, né, para os meus clientes. Assim como você, eu também sento na cadeira do cliente. Eu não defendo bandeira nenhuma, eu defendo o que é melhor para o cliente. E para chegar dos $1.700 até um mercado extremamente sofisticado, arquitetura aberta e produtos que eu e o Luiz, agora eu deixo ele concluir, que alcança o investidor internacional e que também tem um olhar para o imobiliário, a gente tem soluções também muito sofisticadas. Vou fazer uma pergunta, perdão, Luiz, só te interromper, mas assim que eu acho que é importante. Nesse bate-papo que eu tenho com alguns clientes no dia a dia, no escritório, enfim, né, com meu sócio, com o Túlio, que tá lá no escritório agora, a gente conversa bastante, e a gente chega uma dúvida muito comum para quem está trabalhando com o mercado de capitais. E talvez seja aquela questão do acesso à informação do cliente, né? Que essa educação de informação do cliente não é tão clara quando o cliente faz uma aquisição de produto dentro de uma XPTO, né? Então, o que acontece? Ele tem a sensação de acessar mercado de capitais, o mercado de ações, por exemplo, ele tem a sensação que ele está acessando diretamente via bancos brasileiros ou plataformas. Então, eu só queria fazer esse pequeno paralelo antes da gente entrar aqui na parte do fundos que a gente estava para concluir aqui com o Luiz, mas explica para eles essa pegadinha. Sim, isso é muito interessante, né? Quando a gente tem fintechs no Brasil, bancos do Brasil, produtos offshore, essas questões são muito complexas para quem está começando, mas para quem quer começar tem que investir um pouquinho em conhecimento, em estudar e ter curiosidade. Quando você está fazendo um investimento internacional através do seu próprio banco aqui no Brasil, ele está usando uma estrutura de lastro, né? Certo. O que a gente acaba propondo é um pouco diferente, né? A gente usa de instrumentos onde ele possa acessar diretamente o mercado global, que não seja através de operações de espelho. Olha, eu estou espelhando
para te ofertar um fundo aqui internacional, o fundo do fundo. Então, seria algo parecido com isso. Camadas de acesso, camadas de estrutura. Então, seria no nosso caso aqui com vocês, é acesso direto, não tem intermediário, não tem espelhamento. E aí eu quero, para chegar aqui no Luiz, falando o que ele não é. Então, assim, o Luiz hoje, o nosso fundo Aquila, né, e todas as suas derivativas que ele vai apresentar aqui para gente, ele não é um fundo imobiliário. Por que ele não é um fundo imobiliário, Valéria? Bom, até para chegar até essa estrutura, né? O Aquila é muito mais do que apenas um fundo e não é, de fato, um fundo imobiliário. Um dos produtos que estamos desenvolvendo, eu e o Luiz, é uma solução dentro do Aquila que atende o investidor do imobiliário. Aí, Luiz complementa. Então, eu só, Fernanda, eu gostava de voltar um pouco atrás, porque quando estávamos falando do mercado, em geral, você no mercado tem os agentes que vendem e tem o cliente, não é? E o investidor. Então, porque na verdade, ser investidor internacional, essa decisão, esse gatilho para a decisão não é fácil. Não é fácil. Não. Porque normalmente, tal como o asset manager gosta de ter o dinheiro do cliente perto, muitas vezes o investidor também gosta de ter o dinheiro perto. E, portanto, este processo de aprendizagem para o investidor se internacionalizar tem que haver um caminho pedagógico, que é isso que eu gosto muito de fazer, e nós fazemos isso com os clientes. Porque a sua decisão para investir fora não é fácil. Nós temos que perceber que não é fácil. Seja os $1.700, seja os 500 mil euros para ter um Golden Visa, por exemplo. Não é fácil. E, portanto, por isso é que... Mas, por exemplo, o mercado está a mudar de tal maneira, não é? Que estruturas que permitem ao cliente, ao investidor, investir nos Estados Unidos, por exemplo, em contas digitais, está a crescer brutalmente. Muito. Verdade. Porquê? Porque foram pessoas visionárias que perceberam para onde é que o mercado iria, que os agentes tradicionais não estavam oferecendo soluções para os clientes, e então encontraram ali um nicho de mercado que vai ser o futuro. Não é? Porque vai ser o futuro, porque as pessoas vão querer isso. Pronto. E então, o investidor, quando toma a decisão, não é? Pode começar pelos $1.700, por exemplo, quando toma a decisão, a pouco e pouco, vai... eu estava conheci, até foi você que me apresentou, Valéria, um cara que tem uma plataforma de abertura de contas em Inglaterra, através de um banco custodiante, enfim, americano, e ele estava a dizer que os clientes começam com $1.000. Arriscando bem pouco, né? Não, arriscando pouco. E ao fim do ano, muitos têm $100.000, $150.000. Porque esta jornada de aprendizagem que o investidor brasileiro está a ter e vai ter. Então, o que é que acontece? O que é que acontece com os investimentos, não é? Os investimentos têm características, eles próprios, não é? Os fundos têm umas características, um ativo imobiliário tem outra característica, tem outra característica, não é? Os imóveis têm uma característica da tangibilidade. E isso é muito interessante para quem investe. Dá segurança, não é? E tem outra característica que é, se acontece uma tragédia qualquer, aquilo não passa de valer 100 para valer 0. E, portanto, tem uma proteção à perda muito grande. O chamado downside protection do investimento. Muito grande, não é? Há uma guerra, um apartamento na Avenida da Liberdade, em Lisboa, não passa de valer €1 milhão para valer 0. Não. Pode baixar um pouco, não é? Até um ajuste de mercado. E isto é muito atrativo para quem investe, não é? É claro que a possibilidade de você investir no real estate, seja cá ou lá, dentro de uma estrutura que lhe traz, primeiro, algum distanciamento à propriedade, não é? Porque às vezes isso é interessante, em termos fiscais, etc. Lhe traz vantagens de proteção patrimonial em caso de sucessão, etc., etc., que é um tema no Brasil hoje em dia.
É um tema no Brasil que muita gente não quer ver. Exatamente. É um tema no Brasil que muita gente não quer ver. Vou trazer um spoiler sobre isso. Não, exato. E não é nenhum pecado falar nos temas que são desafiantes para o investidor. Não, a gente está aqui, o nosso formato de conteúdo. Não, exato. É um tema para as pessoas que têm algum património, têm que começar a pensar de forma muito séria como é que vão encarar a sucessão. E como é que vão, obviamente, dentro de estruturas legais, deixar aos seus filhos ou aos seus netos um património mais líquido possível. Exato. E o investimento internacional é uma forma disso acontecer. Apesar de muita gente não falar nisso. É tipo, está o elefante na sala, está a ver? Está o elefante na sala do investidor. Ninguém fala nisso. Não, ninguém fala nada de diferente. E o Brasil, enfim, eu sou português, não é? E Portugal tem 10 milhões de habitantes, não é? Portanto, tem uma dimensão. E quando eu chego aqui, com todo respeito, vejo a dimensão do Brasil. E neste caso concreto, no que são a gestão dos ativos das famílias, das pessoas, é uma dimensão brutal. E eu diria que a maioria delas, não vou arriscar nenhuma percentagem porque não conheço, mas não tem soluções. Não chegou à mesa uma solução séria para defender o património da pessoa. E é isso e por isso é que também eu venho ao Brasil, quase que passo 15 dias aqui, 15 dias em Portugal. É porque realmente há muito trabalho a fazer nessa área. E portanto, voltando ao real estate, não é? O real estate tem esta atratividade. Está a ver? Que é você, de uma forma fácil, até poder oferecer um produto muito interessante ao investidor. E não estamos a falar de milhões de euros ou dólares, não é? Estamos a falar de coisas até super acessíveis, com rendimento, etc, etc. Fazendo esse paralelo até, mas é importante a gente falar do euro e do dólar. Né? No momento que a gente está vivendo hoje, tem algumas coisas que é o nosso paralelo crítico, né, com a situação hoje política e econômica que a gente está vivendo. Claro. Quem acompanha e vai acompanhar assim, através dos seus informativos, das suas agências de investimentos e etc., sempre com um viés de, olha, está acontecendo um movimento hoje internacional de tensão pré-guerra, vamos dizer assim, né, numa situação global ou uma guerra, vamos dizer assim, pontual, que a gente está vivendo aqui mais uma Oriente Médio, a gente já estava vivendo a guerra da Ucrânia e etc. com a Rússia. Então, assim, são movimentos que estão tensionando cada vez mais aí a questão mundial. E é uma coisa que a gente sempre olhou e pensou, e o real, como ele se posiciona mediante esse tipo de conflito? E o esperado seria, talvez, em tempos de conflito, as moedas euro e dólar tivesse aí um recuo, alguma coisa, né? E é muito pelo contrário. A gente percebe que a nossa moeda, infelizmente, ela não se posiciona tão bem nesses momentos de conflito. Isso, na verdade, a questão cambial é um desafio em todos os investimentos. Sim. É um desafio. Digamos, você encontrar um equilíbrio, claro que existem mecanismos de defesa, mas é um desafio. E o real é você, por exemplo, se você pensar que quem não internacionalizou há 5 anos, face ao euro, o patrimônio desvalorizou 30% praticamente. 30%. Face ao euro. Pronto. É claro que há sempre esta questão, o dólar é a moeda de eleição do investidor, nomeadamente o investidor internacional. Talvez por familiaridade. E por maioria de razão pelo investidor brasileiro. É a moeda Mas o euro é uma moeda que deve estar, ou deveria estar, um ativo no cabaz de qualquer investidor também. Concordo. Porquê? Porque sabe que a Europa, falando assim um bocado agora de... Não tem a ver Vendeu o peixe da Europa, é claro. A Europa, toda a gente trata a Europa como uma senhora velhinha. Muito velha e tal. Mas a União Europeia, são 500 milhões de habitantes. Exato. 500 milhões de habitantes não é... E portanto, tem uma moeda ancorada em 500 milhões de habitantes. Não é assim uma coisa para também dizer, não, isto é uma invenção. Não é. E tem uma característica que é uma moeda que não está dependente de humores políticos, como o dólar.
O dólar é uma moeda muito atrelada a questões políticas, não é? Nós vemos agora estas influências. E o euro não. Portanto, o euro, não sendo uma moeda de transação global, cada vez é mais, mas não é ainda, deve estar no cabaz de qualquer investidor, deve ser considerado. E por isso é que, mais uma vez, esta proposta de diversificação em euro deve ser considerada. Com certeza. Deve ser considerada. Estamos a falar de uma economia de 500 milhões e mais, e onde toda a gente quer ir e estar. Não é? Porque você vai à Europa e vê, toda a gente quer estar na Europa. Isso e é por alguma razão, não é? Não. Eu inclusive. Eu sou apaixonada por lá também. Eu também. Olha, eu assim, ó, desde o meu divórcio, acho que eu nunca mais pisei nos Estados Unidos. Por trauma. Você é uma apaixonada eu sou um apaixonado pelo Brasil, porque o Brasil tem esta... Primeiro, em termos de negócios, é uma dinâmica muito grande. Sim. É impressionante a dinâmica que este país tem, que às vezes as pessoas que estão cá não veem. Não têm ideia da proporção do que é o Brasil. Enfim, estou aqui por opção, porque gosto deste país, mas não entendem esta dinâmica que este país tem. É claro que depois você fechar aqui um negócio dá muito trabalho, claro que sim, e nomeadamente na área financeira dá muito trabalho, especialmente quando é um produto que vem de fora. Ainda mais, não é? E não tem assim uma chancela de um banco grande, etc. Não dá trabalho, não é? É que essa visão do Luiz é uma coisa interessante que eu vou trazer na ótica de vários outros investidores, assets que eu me comunico, fundos e bancos internacionais. Nós, brasileiros, que vivemos em real, ganhamos em real, temos inflação em real, pagamos imposto em real. A perspectiva para nós que estamos aqui dentro desse contexto é uma. A perspectiva para quem ganha em euro, ganha em dólar, e tem esse capital lá, investindo aqui, é outra. É outra perspectiva. Exatamente. Né? Porque... exatamente por causa da fragilidade da nossa moeda. O poder de compra, quando o Luiz, 100 euros 5 anos atrás, para 100 euros hoje, né? Poder de compra dos 100 euros é linear, né? Tendo algumas oscilações, acho que muito pequena. O real, 100 reais há 5 anos atrás, não tem o mesmo poder de compra dos 100 reais de hoje. Arrisco a dizer aí que de 20% a 30% no mínimo a gente já deve ter sentido aí a perda do poder de compra. Quando a gente conversa sobre essa diversificação, né, entre moedas internacionais e começar, né, seja com $1.700 até chegar ao que a gente pretende, né, num passo maior, essa jornada do cliente, né, de ir se familiarizando. Às vezes ele tem a sensação que ao fazer aquisição de, por exemplo, $500 mil fora, ele está abrindo mão da possibilidade de fazer aquisição do mercado imobiliário e se sentir protegido de uma forma tangível, como a gente estava conversando antes. Hoje, existe alguma solução para que ele faça a participação de um fundo maior? Exemplo, eu tenho clientes hoje que estão lá conosco no dia a dia, que já passou de 4, 5, 6 aquisições. Aqui em São Paulo, a gente está falando de um estúdio, um ticket médio de R$500 mil, um estúdio. A média aí de 300 a 500 mil ele faz a sua aquisição. E geralmente, quando ele pensa em fazer essa composição de portfólio conosco, ele não está falando de 1 ou 2 unidades, ele está mais uma. Então, ele está sempre pensando nessa expansão de compra. Existe como ele pensar e fazer essa aquisição através de um fundo? Como que funcionaria? Se existe essa possibilidade ou não? Eu acho que essa é a nossa cereja do bolo nesse momento, gente. Que assim, a nossa cereja do bolo, minha e do Luiz. Informação é tudo. Não seria à toa, né, que a gente traria um assunto tão bacana, tão interessante, para que o investidor em casa entenda que tudo é possível ser feito a partir do momento que ele busca o conhecimento em fontes corretas e confiáveis, né? Então, como que seria esse passo para que ele possa planejar essa aquisição de imóveis através de fundos? Existem fundos que são consolidados, estruturados para fazer esse tipo de operação, né, Luiz? Então,
isso já existe no mercado, já é uma prática de fundos que têm camadas para distanciar o patrimônio do proprietário, né? Da pessoa física do proprietário, e transformar aqueles imóveis em cotas de fundos. Isso já existe, né? Onde o proprietário, pessoa física, não deixa de ser dono do imóvel, mas ele passa a ser dono através de uma estrutura. A gente tem feito um estudo muito delicado, assim, um ensaio de um estudo para algumas operações muito sofisticadas, através do Aquila, né? Então, a gente acredita que um pouco mais de tempo aí, a gente unindo com outras estruturas. O Luiz já tem isso dentro do Aquila. Exato. Sabe que quando a Valéria há pouco falava que eu acho que a nossa grande diferença, ou de operadores como nós, é customizar, como você, como a sua empresa, né? Customizar aquilo que o cliente pede. Um cliente, ou um investidor que quer comprar um imóvel, merece um tipo de solução. Não é? Eventualmente, esta solução que a Valéria referiu, de várias camadas, etc., é demasiado cara, encarece muito a operação. Portanto, tem que ser outra solução. Um investidor que quer comprar 5, 6, 7 imóveis, quer seja cá, quer seja lá, merece outro tipo de solução. Se calhar uma solução destas já não é tão cara no meio do investimento que ele vai fazer. Estruturas como mecanismos de financiamento, com colaterais no Brasil, financiamento em euros, à taxa de lá, tudo isso é possível fazer e estamos a fazer. Que bacana. Agora, o que nós temos que entender, primeiro, é que quem é que está do outro lado da mesa? Uhum. Qual é o nível de apetite por uma solução? Qual é o grau de risco que ele quer? Claro que a capacidade financeira também é muito relevante, não é? E saber se ele está disponível para fazer uma jornada internacional. Também talvez seja começar por aí. Não é? Por isso é que esta solução de Valéria é muito interessante. Você começa por $1.700 e vai vendo. Ou aquela questão que eu também referi, que o cliente começam com pouco e vão aumentando. Portanto, e isso é que é a grande diferença. Eu acho que chegar a um investidor, você também tem vários tipos de investidores. Tem um investidor super estruturado, não é? Uhum. Super líquido. Esse tem estruturas há muito tempo lá fora. Há muito tempo que ele faz. Faz investimentos internacionais. Mas isso não faz o mercado. O mercado não é composto por essa pequena percentagem que tem muito dinheiro. Ele é aspiracional a isso, mas exato, ainda falta... Mas você está a falar de outro nível, de outra camada de investidores. É para essa que nós estamos que nós queremos falar, é com essa. E nós temos que perceber o que é que ele está disponível para fazer. E até ensiná-lo a fazer isso. E isso, porque há bocado, não sei se era você, Fernando, ou a Valéria, que não é rocket science, não é? Você investir internacionalmente. Não é assim uma coisa... Tem que ter uma jornada de aprendizagem, mas não é assim uma coisa também... O dinheiro não desaparece, não foge. Exato. Não precisa estar aqui todo na Faria Lima, não é? Não. E assim, o mais bacana, assim, que a nossa posição hoje de trazer informação a público, que eu acho que talvez seja diferencial do trabalho que é feito, às vezes, por outras pessoas e outras estruturas que oferecem esse tipo de serviço. Porque isso geralmente fica muito nos bastidores. E hoje a gente está tendo esse trabalho de trazer a público para acesso e informação para todo mundo, um trabalho educativo, um trabalho de mostrar que é possível, que com a assessoria correta ele consegue ter acesso a todos os tipos de produto, eu acho que é o fundamental. Eu acho o interesse pelo mercado investidor, digamos, os clientes ou os investidores, por produtos alternativos, a ver, vai em crescendo. Porque o investidor vai querer uma coisa que é segurança e rentabilidade. E às vezes as estruturas tradicionais já não oferecem isso ao cliente. Então, é verdade. Eles vão começar a procurar, não sendo fácil investir internacionalmente, tem que ter um caminho pedagógico, mas vai acabar por acontecer. E estruturas alternativas de investimento, não estou a falar de nada, estou a falar de produtos que são produtos de crédito, por exemplo, etc, que trazem maior rentabilidade ao cliente, ao investidor, e isso permite ele pensar, espera, mas eu andei 10 anos ou 5 anos ou o que for a investir
um produto aqui fechado de uma entidade qualquer, agora tenho aqui uma solução que me vão trazer, que me estão a trazer, e eu estou a ter uma rentabilidade em euros de 15%. Em euros. Em euros? Em euros. Isso faz toda a diferença. Por que é que ninguém me falou nisto? Pois é. E assim, esse momento é bem crítico e é bem interessante a gente estar trazendo esse assunto pelo seguinte: nós tivemos todo um processo que acredito que vocês acompanham, da reforma tributária brasileira. E essa reforma tributária, antes, assim, quando nós tínhamos a nossa camada de investidores aqui, que está entre pessoas muito iniciantes e pessoas que já estão estruturadas no famoso composição de sociedades para famílias, né? Então, ela coloca uma empresa. Essa empresa, ela coloca o imóvel dentro dessa empresa e ela faz a divisão de cotas dessa empresa para os familiares. Pequenas operações com poucos imóveis, que aí é aquela história. Até então era interessante uma medida de proteção fiscal, né? Hoje, quando a gente olha esse tipo de operação e tendo a possibilidade da pessoa pegar o investimento dela, internacionalizar, fazer todo esse processo de trazer mais segurança, não só de jurisdição, como segurança de proteção de inflação, mas também sucessão e fiscal, né? E acho que hoje o nosso pênalti maior aí é justamente essa questão fiscal. O que vocês enxergam ou podem fazer, trazer de paralelo essa questão fiscal para quem faz essa operação levando o dinheiro para fora do Brasil e como que ele se comporta aí nessa questão de imposto de renda? Bem lembrado da questão, né, da mudança da nossa legislação sobre tributação nos investimentos no exterior, que em 2023 teve uma alteração que entrou em vigor e passou a ser tributado, sim, os investimentos internacionais, né? Então, os produtos offshore, contas internacionais, passou a ser declarado, passou a ser tributado. E estruturas também, né? As holdings, as offshores, os trusts, todos foram contemplados aí nessa nova mudança dos investimentos internacionais. Isso é muito interessante. Inclusive as holdings internas, como a gente estava falando aqui, que é justamente essa... que a gente nem estava chamando de holding porque às vezes tinha 1, 2 imóveis. Eu falo, assim, eles montaram uma estrutura para pouco investimento e isso acaba sendo talvez até um tiro no pé. Então, colocando o imóvel que a pessoa é familiar, a pessoa está morando. Então, assim, tem todo um pênalti aí de como ela vai trazer, aí ela tem que pagar aluguel para ela mesma, é toda uma questão. Eu falo, gente, às vezes é melhor ter esse papo de conversar com as pessoas que estão olhando para esse mercado de uma forma mais aprofundada, que é justamente essa questão de ter essa proteção fiscal e não perder dinheiro tomando, assim, a opinião somente de um contador ou somente de um advogado ou talvez, né, de um outro corretor daí no mercado que não está tão familiarizado com as outras possibilidades. Para o patrimônio líquido, Fê, a gente ainda mantém uma oportunidade de distanciamento de todas essas exposições, né? Para o patrimônio líquido, sim, conseguimos ter ainda uma boa porta de oportunidade, tanto sucessória quanto fiscal e tributária. Então, a gente consegue ainda ter uma estrutura onde, para o patrimônio líquido, ele consegue estar protegido e tem uma ordem clara na sucessão, né? Que é como ele usaria uma apólice de seguro, por exemplo. Como se fosse uma apólice de seguro, né? Não é uma apólice de seguro, mas é como se. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Que aí é aquela história, tá totalmente fora aqui da nossa prévia, da conversa prévia, mas eu lembrei de um caso interessante para talvez a pessoa que está em casa. E não sei se você ficou familiarizada disso. Houve uma polêmica no inventário do Silvio Santos. Essa é famosa, né? Você pode explicar mais ou menos, se você souber, enfim, claro, né? O que você achou de interessante nessa manobra que pode justamente fazer um paralelo de o que é bom fazer internacionalmente, o que pode te proteger, justamente para as pessoas entenderem esse momento polêmico nosso aqui. Esse é um caso bem interessante, né, Luiz? Esse é um caso interessante pelo seguinte, imagina a estrutura que essas pessoas tiveram para consolidar o patrimônio que eles têm.
né, que o Silvio Santos fez. Então, sim, ele tem estruturas tanto internacional nos Estados Unidos, com ganhos deles lá nos Estados Unidos, tudo extremamente dentro das normas de cada jurisdição onde ele operava, onde opera. Legal, E para você ver a fragilidade da nossa jurisdição, né? Então, olha, mudei agora a lei. Não, então é o seguinte, a sua estrutura internacional consolidada lá, constituída lá, eu também quero tributar. Por quê? Porque eu mudei. Mudei minha forma de entender como você consolidou o seu patrimônio lá. Então, essa é uma discussão interessante, sim. O que o Silvio, se ele fosse meu cliente, ele não... Talvez família Bravanel esteja assistindo neste momento, né? Olha, Maurício, que é meu amigo. Pois é. Bom, o que teria naquele momento para o patrimônio líquido, mesmo constituído internacionalmente ou constituído aqui dentro de uma estrutura um pouco mais sofisticada, mais acessível e, aliás, muito menos onerosa em termos de custo, não estaria em discussão. Simplesmente apenas não estaria em discussão para o patrimônio líquido. Para o patrimônio real, que se diz respeito aos imóveis, aí são outras soluções, né? Que também hoje já é possível acessar num determinado nível, porque como o Luiz muito disse, bem dito com relação a custo, né? Então, eu tenho uma casa de R$1 milhão aqui no Brasil. Eu vou fazer essa ginástica inteira, gigante, né, de acessar camadas de fundos para proteger esse meu patrimônio de R$1 milhão. É um patrimônio, claro, é meu imóvel, é minha casa, né? Quanto vai custar para proteger esse patrimônio, essa casa, esse imóvel? Exato, quanto vai custar? É factível? Que é exatamente o que o Luiz falou. Cada caso, um caso, né, Luiz? Essa personalização, né, Luiz? Você estava falando da questão fiscal. A questão fiscal é, na verdade, cada vez mais um desafio para o investidor. Eu diria que não é só para o investidor brasileiro que quer internacionalizar, é para todos os investidores em todos os mercados. Não é? Porque os governos têm sempre um apetite especial por mexer enfim, na legislação fiscal para ir buscar mais receita, para poder distribuir mais, enfim, naquela lógica que muitos não concordam. No investimento, e nomeadamente em Portugal, não é, que é um regime fiscal que eu conheço mais ou menos, não sendo um especialista, mas conheço, quando o dinheiro lá chega, já pagou aqui já o pedágio da saída, não é? Já pagou, e é investido, por exemplo, em fundo, o rendimento não é tributado. O rendimento em fundos de capital de risco em Portugal não é tributado. Olha aí, ó. Exato. Totalmente diferente das nossas... Exato. Depois, na verdade, aqui. Imagina as cotas de um fundo, a pessoa morreu, não é? E também não paga nada. Os descendentes diretos também não pagam imposto sobre isso. Incrível. Bem na sucessão. Portanto, eu diria que até no caso português, a estrutura fiscal que é possível, essas e outras. Claro que depois depende se o investidor é residente, não é residente, e isso adapta-se, tem aí diversas diferenças que eu não vou agora aqui estar a explicar, não é? Mas pronto, até no caso português, a estrutura fiscal do investidor internacional é muito interessante. Não é? Os maiores investidores hoje estrangeiros em Portugal são americanos. É impressionante. São americanos. Incrível. Que estão a investir, a comprar imóveis, etc. Através também do regime Golden Visa, que não pode ter imóveis para ser elegível. Mas estão a comprar imóveis como investidores normais. São americanos. Aliás, é um ponto, é um plus. Portanto, são investidores que a sua moeda é o dólar, mas foram investir em euros naquilo que é a Califórnia da Europa, como eles chamam. Incrível. Eles chamam, enfim, aquela região de Lisboa e tal, chamam a Califórnia da Europa. São os americanos. O Golden Visa nesse caso, né, especialmente com o Aquila, é um plus, né, do investidor.
Não pode ter real estate o Golden Visa, na verdade. Claro. Mudou a lei, não é? Mudou a lei. Pronto, mas na verdade, investir num fundo do Aquila tem direito tem o acesso ao Golden Visa, ou seja, ao fim de 5 anos, tem o passaporte europeu. Tem logo o passaporte europeu. Tem a cidadania portuguesa. Cidadania portuguesa. Ao fim de 5 anos. Portanto, isso é uma vantagem muito grande. Isso, assim, eu vi que recentemente até, para quem está lá residente e ainda talvez nem conheça o fundo, né, mas já está trabalhando, está residente, teve até pequenas alterações agora, recentemente, sobre essa questão de porque, na verdade... cidadanias agora para filhos, nascidos, etc. Então, isso pode ser um passo até para quem já está lá, né, e de repente... Portugal abriu as fronteiras, assim, de forma... pouco regulada. E quando isso acontece, como aconteceram noutros países da Europa, entra o que deve e o que não deve. Isso é verdade. E eu nem sequer falo da entrada de brasileiros ou de angolanos ou que são pessoas que falam a mesma língua, têm a mesma cultura, não é? Você não nota diferença de forma de comportamento de um brasileiro ou com um português. Quer dizer, há diferenças, claro, mas não é... Tem a mesma matriz, digamos, não é? Agora, quando vêm imigrantes que vêm de outras regiões do globo, que não partilham dos mesmos valores que nós todos, não é? Como sejam o tratamento das mulheres, questões de religião, questões societárias, etc. Isso choca muito choca em França, choca na Bélgica e choca em Portugal, em Espanha, etc. Assim, esse foi o grande problema da Europa. Que Portugal, felizmente, com a mudança de governo, está a conseguir resolver, às vezes até de forma um bocado dura para quem já lá está a trabalhar, não é? Porque, enfim, não cabe na conversa, mas você emigrar é muito duro. São verdadeiros heróis. Seja ele quem for, são verdadeiros heróis. Quem emigra para um país para poder trabalhar. Mas pronto. E o Golden Visa é um caminho para isso. É um caminho. Para estar... não é para este tipo de imigração que estávamos a falar. Não. Mas é inevitável a gente tocar no assunto e não tem como. A gente sem tabus, porque eu também não tenho problema nenhum em falar dos problemas dos países, não é? E faz parte, né? Até porque o investidor ele tá olhando de forma globalizada. O nosso intuito aqui hoje, a gente está aqui nos nossos minutos finais, mas é justamente isso, é deixar essa porta aberta, esse convite para que esse cliente investidor, essa pessoa que está começando a pensar, olhando para o cenário global hoje e falar, nossa, se eu tiver realmente algo muito mais tenso no Brasil hoje, o que eu faço? Para onde eu vou? O que eu tenho de opção além do Brasil? Eu tenho problemas aqui, um aperto fiscal gigante, eu tenho problemas agora em tributação das minhas holdings nacionais, e agora eu tenho para onde eu vou, o que fazer? Quais são os primeiros passos? Então, nesses minutinhos finais, Valéria, eu queria que você deixasse um último recado para esse cliente e o Luiz aí para fechar com a nossa chave de ouro. Bom, estamos de portas abertas para atender todos esses clientes. Depois que a gente já fez uma live, né, Fê? Vocês falam de forma muito generalista, né? Não é muito específico, mas não dá para ser específico, não dá para ser muito profundo dentro de um bate-papo, né? O que a gente vem fazer aqui com você, Fê, que abriu essa oportunidade pra gente, né, Luiz? E imagina. Te agradeço imensamente. Sou eu que é um prazer enorme. Você é a nossa... não é blogueira, né? Como que é quem faz podcast? É uma podcaster. É uma humilde podcaster. Preferida. Então, o que a gente vem fazer aqui, né? Devagarzinho aí, conversar com as pessoas no digital, é falar o seguinte, olha, estamos nos apresentando para estudar caso a caso, de forma personalizada, com soluções estruturadas, soluções boutique, para olhar para você, especialmente para você, como um investidor global, sem nenhuma expectativa de defender os nossos interesses, mas o interesse do nosso cliente, né? Perfeito. E oferecer para essas pessoas a melhor solução que a gente conhece, né? É óbvio que a gente não conhece tudo, mas do tudo que a gente conhece, sabemos que temos muitas oportunidades. Então, tanto eu quanto o Luiz, na ausência do Luiz no Brasil, a gente pode ser atendido pelo Luiz em Portugal,
Mas a gente gosta muito dele aqui. Não, Valéria, com certeza a nossa ponte aqui, porque o Luiz, ele tem uma agenda apertadíssima, né? Só de avião e vai e volta, então realmente... e a disputa, né? Que ele chega aqui no Brasil... Eu gostava de, enfim, aqui, palavras finais, dizer duas coisas. Uma para os agentes do mercado, a dizer que aquilo que eu gostaria é que eles tivessem uma ação pedagógica com os seus clientes. Era muito importante que isso acontecesse. E muitos não têm. Era muito importante que isso... Porque alguém vai fazer isso. Exatamente. Por eles. E a segunda é dizer ao investidor, que ainda não está nessa jornada internacional, que amanhã já é tarde. Perfeito. Amanhã já é tarde. E, portanto, ele tem que começar a pensar nisso hoje. Enfim, hoje são 7 da tarde, não é? Portanto, tem que começar a pensar nisso. Exato. Seja por que razão for. Daquelas que falámos, ou diversificação, ou proteção, ou seja por que razão for. Exatamente. Bom, a nossa principal razão de trazer vocês aqui é justamente trazer esse conhecimento e fechar aqui para os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo a qualidade de conteúdo, o trabalho pedagógico, começando pelo mercado imobiliário. Estou sendo disruptiva no mercado imobiliário, olha, gente, que é muito difícil, mas é trazer justamente isso. O investidor, ele é um investidor que ele está olhando para todos os mercados. Então, esse é o nosso compromisso com vocês, de trazer a oportunidade aqui de fazer esse paralelo, nosso hub, né, entre o mercado de São Paulo e nacional brasileiro e o mercado de vocês. Ter essa troca de experiência. Foi um prazer enorme e espero ver vocês outras vezes aqui. Prazer com certeza, né? Tá bom? Muito obrigado. Bom, pessoal, até o próximo episódio. Obrigada.